todos, a todas, né? E que os mentores nos ajudem nas reflexões de hoje. Porque, como bem falou a Tânia, né? Nós precisamos refletir muito em tudo que a gente escuta a respeito do Evangelho e da doutrina. Né? Porque se a gente não reflete, não adianta, entra pelo um lado e sai pelo outro. Né? Então, caindo à tarde, um homem rico de Arimateia, chamado José, foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, tomando o corpo, José o envolveu em um pano limpo de linho e o depositou em seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. Rolou uma grande pedra na entrada, lacrando o sepulcro, e foi embora. No dia seguinte, reuniram-se fariseus e sacerdotes. Procuraram Pilatos, dizendo: Senhor, aquele homem crucificado prometeu que vai ressuscitar depois de 3 dias. Nós precisamos nos acautelar. Pedem então que o túmulo seja guardado por soldados. Pilatos destaca uma guarda e essa guarda então vai para a porta do sepulcro do Senhor Jesus. Passa-se mais um dia e inicia-se o primeiro dia da semana. Ainda é madrugada. Maria de Madalena e Maria, mãe de Tiago, vão ao túmulo levando aromas que prepararam, a fim de embalsamar o corpo do Senhor. Caminhavam preocupadas em como iriam tirar aquela enorme pedra que fechava a entrada. Lá chegando, no entanto, encontraram um anjo do Senhor que desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Os guardas, apavorados, ficaram duros como mortos, e as mulheres temerosas abaixaram os olhos. O anjo então lhes disse: Não temais, pois sei que buscas o Nazareno, sei que buscas o Jesus que foi crucificado. Porém, ele não está mais aqui. Ressuscitou, como havia dito. Ide e dizeis aos discípulos que ele vai adiante deles para a Galiléia. Assim elas correram para contar a boa nova aos discípulos. Mas eis que no caminho Jesus vem ao encontro delas. Elas, em júbilo, o abraçam, prostram-se aos seus pés, o reverenciam. O mestre docemente lhes diz: Ide, avisai aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá me verão. A Páscoa católica, aquela festa que a gente viveu semana passada, né? Que a gente come um monte de chocolate enorme, né? A Páscoa católica, que foi o que a gente comemorou, ela é festejada pelas igrejas romana e ortodoxa exatamente em função dessa passagem, né? Que é conhecida como, esse episódio é conhecido como a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa, vamos à curiosidade, né? A Páscoa ela não é só comemorada pelos cristãos. Ela também é comemorada pelos judeus. No judaísmo, a Páscoa comemora 2 eventos históricos, né? Esses eventos eles foram executados sob a firme liderança de Moisés. Moisés, um legislador duro, autoritário e que segurava aquele povo, né? Moisés, então, no primeiro evento, ele atravessa o Mar Vermelho na fuga do Egito. Então, o povo judeu passa por esse mar que se abre
e esse mar, assim que eles passam, se fecha, e assim eles se libertam da grande escravidão, do longo tempo que eles eram escravos do povo egípcio. E aí esse episódio está também narrado na Bíblia, na parte chamada Êxodo. E o segundo evento também que caracteriza a Páscoa, que os judeus comemoram a Páscoa, também por causa da vida em liberdade, né? Da organização do povo, e essa organização ela se faz total quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Então esses dois eventos são comemorados como a Páscoa dos judeus, que tem outro nome, eu não sei se é pronunciar direito, né? Porque a gente faz a pesquisa, mas a pesquisa não fala, e eu não sei nem um pouquinho da língua dos judeus, que é o israelita, né? Acho que é. Mas lá Pesach, não sei se é assim que se pronuncia. Pesach. Ah, obrigada. Hebraico? Obrigada. Eu sabia que alguém ia me ajudar. Então, essa Páscoa, ela tem 7 dias, as festividades têm 7 dias. Eles têm toda uma alimentação especial, praticam rituais especiais, né? E essa palavra Páscoa vem, então, de um vocábulo chamado, que quer dizer passar por cima ou passagem, né? Então, exatamente caracterizado por esses dois eventos, né? Que é a passagem entre o mar vermelho, que se abre, e essa passagem vai representar a liberdade e a organização com os 10 mandamentos. Claro que eles têm que comemorar, né? Então, só que vejam, né? A comemoração deles é com alimentação especial, com rituais. É uma comemoração espiritual, podemos dizer assim, né? Continuando, então, mais algumas curiosidades sobre a Páscoa, vejamos como nós, homens, né, seres humanos, vejamos o que nós fazemos, o que nós somos capazes, né? No primeiro concílio eclesiástico católico, que é o chamado Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano de 325 da nossa era, foi estabelecida, né, que a Páscoa católica não poderia coincidir com a judaica. Que homens orgulhosos somos nós. E quem sabe nós não fomos uns dos que tomaram essa decisão, né? Óbvio que podemos, né? Com certeza vivemos por lá por essas épocas e podemos ter participado dessa decisão infeliz, né? Porque por simples orgulho a gente separou. A Páscoa católica não pode coincidir com a judaica. Pronto. E para isso, o que se fez? A Igreja Romana passou a seguir um calendário diferente, o calendário juliano, instituído por Júlio César. E aí, isso evitou a tal da coincidência. E isso também acarretou uma mudança no nosso tempo, na nossa energia, e nós passamos a contar o tempo diferente do tempo de todos os povos antigos. O nosso calendário juliano, que é um calendário imposto, ele não coincide com nenhum calendário antigo, né? Não coincide com os calendários chineses, ou, indianos, não coincide com o próprio calendário maia. Enfim, nós ficamos fora do tempo por causa dessa pequena brincadeira, né? A Páscoa não pode coincidir, né? Então vejamos o que a gente faz, o que a gente acarreta, por falta de reflexão, por falta de maturidade, por falta de raciocinar, por falta de humildade, né? Todos os dias nós vivemos um episódio, né, que a gente pode comparar com a ressurreição. Vocês acham que eu fiquei louca de vez? Quase, só um pouquinho.
Mas é verdade, gente. A gente vive todos os dias, né, um episódio normal, natural, que é deitar e dormir todas as noites. E a gente pode comparar, né, a uma ressurreição. A gente dorme e o nosso corpo fica ali paradinho, quase que morto, né? Ele não se mexe. No outro dia a gente acorda, retorna, abre os olhos, retorna para esse corpo e está vivo de novo, né? Esse fato é muito interessante. Quando a gente deita e o nosso corpo fica ali paradinho, ele fica descansando, ele fica recuperando as energias físicas. Porém, nós, espíritos, não precisamos desse sono nem desse descanso. Nós nos afastamos desse corpo, deixamos ele ali repousando e nos afastamos desse corpo. E aí, o que será que a gente faz? Mistério misterioso, né? Esperamos nós que façamos coisas boas, que possamos estar participando de estudos, tal qual a gente vem no centro, que a gente também vai lá estudar, né? Que a gente também vai lá fazer caridade, que a gente, quando a gente no outro dia levanta e acorda, a gente tem uma sensação maravilhosa, que a gente descansou, a gente está feliz, a gente parece que encontrou um monte de gente conhecida. Parece não, a gente encontrou. Essa sensação boa nos diz que fomos a lugares bons, né? Porém, quando a gente se afasta do corpo enquanto ele está dormindo, a ele nós permanecemos ligados por um cordão que chamamos, né, de cordão de prata. É um cordão fluídico, então ele não tem, né, um tamanho. A gente se desloca, mas está sempre alimentando o nosso corpo, porque quem alimenta o corpo é o espírito. Ai, mas se eu dormir e não acordar, pode acontecer? Pode. Eu posso morrer? Ah, foi porque o cordão arrebentou? Gente, né? Calma. Realmente, pode acontecer, né? De eu morrer dormindo, e é uma bênção, né? Porque não tem nenhum sofrimento, apenas o cordão é cortado. Uma maravilha. Mas isso não quer dizer que ninguém fique apavorado. Pode dormir, tá? No outro dia, a gente está ligado no cordão e volta. Porém, quando a gente, né, tem esse rompimento do cordão definitivo, aí é a morte. Não tem como a gente religar esse cordão se ele se romper totalmente. As nossas funções físicas param, porque aí a gente está realmente separado do espírito. E aí a gente não tem mais, né, o corpo não recebe mais o comando e a energia do espírito que vai fazê-lo funcionar. Automaticamente param todas as funções físicas, não? Mas normalmente dormimos, no outro dia de manhã ressuscitamos, né? Levantamos para a vida depois de uma noite de estudo, de trabalho, depois de uma noite onde aprendemos, onde estudamos, trabalhamos. Que bom, né? Vamos refletir como é que tem sido a nossa noite, né? Como é que a gente tem acordado e o que a gente faz antes de deitar. Será que a gente tira 2 minutinhos para fazer que seja uma oração? Né? O estado em que deitamos irá automaticamente refletir no que a gente vai fazer durante a noite. É importante, então, que a gente se prepare para essa noite de sono, para essa ressurreição no outro dia. Então, essa questão, né, do cordão de prata, e quando ele se rompe, acontece a morte do corpo físico, tal. Isso é uma lei natural, uma lei da física, né? Quando alguém morre, não revive, não tem como, né? Uma lei humana até, né? Não tem jeito.
Vocês acham que Jesus quebraria essa lei? Ou seja, Jesus morreu, crucificado na cruz, morreu. Ele poderia ressuscitar? Como é que é essa questão de Jesus ressuscitar? Ele viveu de novo? Tal qual uma noite de sono, ele deitou, dormiu e acordou? Não. Né? Então, o que aconteceu com Jesus não foi voltar à vida. Porque afinal, nós espíritos nunca perdemos a vida. O que perde a vida é o corpo físico. Né? Então o corpo físico ele não pode voltar à vida. O mesmo corpo físico não pode voltar à vida. A ressurreição de Jesus representa a nossa vitória sobre a morte do corpo físico, ou seja, anuncia, né, a imortalidade da alma, anuncia que o espírito sobrevive. A gente aí vai ter essa lição, né, nos dada por Jesus. É nesse momento que ele confirma para nós. A gente sobrevive. A gente sobrevive ao corpo, ao túmulo, mas a gente é espírito. Ué, mas então como é que pode? Ele apareceu novamente para os discípulos. Como é que foi isso? Como é que Jesus aparece para os espíritos? Naquela época foi algo muito assustador, né? Todos acharam que ele realmente viveu de novo, né? Mas hoje, atualmente, com o advento da doutrina espírita, né, nós sabemos que é algo normal. Ele apenas vai adensar, vai fazer o seu corpo espiritual ou perispírito ficar mais, vamos dizer, mais grosso, mais firme, né? Porque o corpo, o perispírito, esse corpo espiritual, essa forma que nos dá forma, é de energia. E assim sendo, podemos manipular essa energia. Jesus manipulava a energia com muita facilidade. Então ele apenas engrossou, adensou este corpo e apareceu, né? Como se estivesse vivo. Não é alguma coisa estranha, não? Porque afinal, a gente hoje, com a doutrina espírita, já sabe que temos médiuns e que somos médiuns, e tem médiuns que têm esse poder de ver. E o que o médium vê? É o perispírito. Porque quando nós desencarnamos, quando nós temos a morte do nosso corpo físico, nós sobrevivemos ao túmulo, tá? Mas e nos apresentamos com a forma que a gente tinha atualmente. Muitos de nós escolhemos nos apresentar com uma forma que tivemos em alguma vida passada. E isso é a escolha do espírito quando ele tem mérito para escolher, né? Normalmente, os médiuns veem as pessoas que desencarnaram e dizem, nossa, mas... né, que conheciam e dizem assim, nossa, mas a pessoa está tão mais bonita, né? Está tão mais jovem, está tão mais bonita, porque claro, né, o espírito ao desencarnar vai escolher a sua melhor forma, né? A época em que estava mais radiante, e aí se apresenta daquela forma, e o médium vê e diz, nossa, como ele está até mais bonito. É só isso, né? É quem sabe manipular a energia, né? E um dia saberemos nós manipular também a energia. Hoje nós não sabemos, hoje é difícil a gente manipular a energia. Poucos de nós, né, sabem manipular a energia também. Em falar nessa questão de manipular a energia, né, e que a doutrina espírita veio trazer para a gente
tão claramente, de uma forma tão científica, aquilo que Jesus fez, que Jesus viveu, e que naquele primeiro momento passou aquele ensinamento de sobrevivência da alma, e a doutrina espírita veio confirmar isso, né? Na época em que Kardec estava codificando a doutrina, a gente encontra muitos relatos, né, que a gente encontrava muito a questão das sessões de materialização que aconteciam, onde os espíritos vinham e materializavam objetos ou se materializavam de tal forma que podiam ser realmente tocados, como Jesus foi tocado pelos seus discípulos, né? Então, hoje, trazendo aqui mais recente ainda, a gente tem na Índia uma criatura que esteve conosco há pouco tempo, que todo mundo já ouviu falar, que é o Sai Baba, que era um grande materializador. Ele sabia lidar com a energia de uma forma especial. Ele manipulava a energia e ele, com as mãos, fazia assim, ó, e produzia cinzas perfumadas, né? Produzia muitos objetos que ele materializava, ou seja, que ele pegava do fluido universal, dessa energia que está aqui nos banhando, e trabalhava aquela energia de forma que ele produzia, criava aquilo que ele queria. E um dia a gente vai conseguir fazer isso. Vocês já pensaram que legal? Quando a gente conseguir fazer isso também? Não? Então, o espírito é energia. Isso aí, né, fica claro quando a gente então observa todas essas coisas. Porém, a gente precisa frisar, né, que foi essa ressurreição do Mestre Jesus que nos ensinou que não somos esse corpo físico. A gente precisa prestar bastante atenção nesse ato que é a Páscoa, né? A sua ressurreição, ela comprova a imortalidade da nossa alma. Morrer é simplesmente dormir e acordar na outra dimensão. Por que a gente faz tanta tempestade com morte? Quando a gente apenas vai fazer uma viagem, apenas vai encontrar aquela criatura que foi primeiro que a gente, algum tempinho depois. Ou se a gente vai primeiro, a gente sabe que quem ficou, vai chegar a hora que eles também vão para o mundo espiritual. Também vão dormir aqui e acordar lá, junto de nós. Temos tantos relatos lindos, né? Tantas experiências contadas por espíritos que do mundo espiritual estão preparando as suas casas, os seus lares para receber os seus amores. A obra de André Luiz é rica nessas questões, né? E essa comprovação, então, de que a gente é muito mais do que corpo, né, que Jesus nos deu com a sua ressurreição, foi também o que produziu a real transformação dos discípulos. Até ali os discípulos ainda negavam Jesus, Pedro negou. Até aí muitos ainda desconfiavam. Tomé desconfiou de que era Jesus que tinha ressuscitado, né? Porém, a partir desse encontro com Jesus em espírito, e a partir desse momento em que o Mestre aparece para eles e lhes diz: a paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? A partir desse momento, Jesus abençoa os seus discípulos e lhes outorga o poder e os envia ao mundo para que eles espalhem os seus ensinamentos. E aí, a partir dessa Páscoa, será que Jesus fez só para os seus discípulos ou para todos nós? Eu ouso repetir as perguntas de Jesus
para que cada um de vocês, para que eu própria possa refletir, né? Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Jesus nos abençoa todos os dias, infinitamente. Todos os dias Ele nos abençoa. Todos os dias Ele nos manda ir para o mundo, espalhar a sua boa nova, servir em seu nome. Todos os dias. Todos os dias, quando a gente dorme e a gente acorda, a gente ressuscita no outro dia. Todos os dias. A presença dele nos abençoando, nos limpando essas dúvidas e nos mandando para o mundo servir. Então, que o nosso final de semana possa servir para a gente refletir sobre a Páscoa, né? Que essa Páscoa é diária, que essa ressurreição é diária, né? Que o trabalho tem que ser diário, que a reflexão tem que ser diária. A gente só pode corrigir aquilo que a gente percebe que está errado, né? Acreditando nessa imortalidade, como é que nós temos vivido? Temos vivido como seres imortais ou temos vivido como se a gente vai morrer daqui a pouco, a gente pode fazer qualquer coisa? Estamos acreditando na imortalidade, vivendo dormindo ou vivendo acordados? Temos sido esse mensageiro do Senhor? Temos espalhado a boa nova? Como é que a gente tem agido? A gente tem tentado melhorar o ambiente que a gente se encontra como? Apontando para o irmão e dizendo, você não pode fazer isso? Ou a gente tem tentado melhorar o ambiente que a gente vive, se modificando, melhorando, e aí sendo exemplo para o nosso irmão? Como é que nós estamos? Nos aperfeiçoando a cada dia, ou a cada dia acumulando um montão de carne? Que essas reflexões permaneçam durante o final de semana. Mas, porém, a gente tem uma certeza. E essa certeza a gente tem, a gente possui. A certeza de que um dia a gente vai poder testemunhar. Como testemunhou Jesus e como testemunhou o apóstolo dos gentios. O apóstolo dos gentios foi Paulo. E Paulo diz assim, eu vou ler para vocês, para não perder nenhuma palavrinha de Paulo. Paulo diz assim, fui crucificado com Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Jesus vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa certeza de que Jesus vive em mim, essa certeza de que um dia eu posso ser como Ele, move a minha vida. Que possa mover a vida de todos, porque essa certeza é a maior e a mais certa que a gente pode deixar como mensagem da tarde de hoje. Que Deus, então, e que Jesus, né, estejam conosco. Obrigada. Queremos agradecer essas palavras maravilhosas da irmã Márcia. Queremos também ter algumas frases de reflexão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Com essas palavras, vamos serenar nossa mente e nosso coração, que Ele possa levar daqui tudo o que recebeu durante todo esse ensinamento e que possamos praticar no nosso dia a dia. Agradecemos toda a espiritualidade, aos guias e mentores dessa casa, as vibrações de amor da Mãe Maria, para que possamos sair daqui melhor do que nós adentramos. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Nesse momento, então, vamos nos preparar para o passe.